nós estudamos sobre o tema do sábado. E nós vimos durante esses 7 estudos, hoje completando com o 7º, algumas coisas a respeito da mudança do sábado para domingo, como que aconteceu, quando aconteceu. Também vimos a respeito do sábado, porque o sábado é um dia diferente, um dia especial. E eu gostaria de recapitular rapidamente só o último tema que nós estudamos sobre como guardar o sábado. O sábado, na verdade, é um dia que só pode ser compreendido à medida que você usa. Se você não guarda o sábado, você não sabe o que é guardar o sábado, qual é a bênção do sábado. E existem muitas coisas além da proibição do trabalho, porque o mandamento fala claramente que no 7º dia não deve haver trabalho. Então, além da proibição, está também a bênção do deleite e a ênfase da santidade. Deus está passando para nós alguma coisa especial. O sábado, na verdade, é muito mais do que um mandamento. Guardar o sábado, existe uma bênção, é um grande privilégio para quem guarda e também é um dia de muita alegria. É um dia tão especial que Deus fez um plano especial para esse dia, chamando o dia anterior ao sábado de dia da preparação. E o sábado começa ao pôr do sol de sexta-feira, porque esta foi a maneira como Deus criou o tempo, de noite a noite. Ele começa com a parte escura, depois vem a parte clara do dia, terminando quando começa o escuro de novo. Então, é uma noite inteira, chamada de tarde, e um dia inteiro. Por isso começa ao pôr do sol. Nós fazemos um culto ao pôr do sol, recebendo o sábado. Também no sábado nós conseguimos reunir aquilo que parece ser tão impossível hoje em dia, que é reunir a família. Nos alimentamos de uma refeição um pouco diferente, especial, tudo é especial. Esse dia é especial. Mais do que um simples dia. A lei do sábado, o 4º mandamento, tenta nos dirigir a mente e o corpo para a dimensão daquilo que é sagrado. Procura nos ensinar que o homem está não só em comunhão com a natureza, mas também com o Criador da natureza. E também nos dá a oportunidade de santificar o tempo. Santificar o tempo. Contemplar aquilo que é sagrado e abster-nos daquilo que é profano. Esse é o tema que nós estudamos na semana passada. Lembrando que o sábado precisa acontecer no 7º dia. Não é qualquer dia. Por quê? Porque Deus escolheu o 7º dia. Se Deus tivesse escolhido o 1º, o 2º, o 3º, seria o 1º, o 2º, o 3º. Mas Deus disse, o sábado é o 7º dia. E Ele disse, é o meu sábado. Os meus sábados eu estou dando para vocês. No texto de Isaías, no capítulo 58, diz que o sábado é um dia para nós deixarmos os nossos afazeres de lado. E ali diz que se nós deixarmos de fazer a nossa vontade, não seguindo os nossos caminhos, não pretendendo fazer a nossa própria vontade e não falar as nossas próprias palavras, então existe uma bênção especial no sábado. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Deus diz, se você fizer do sábado um dia separado, santo, um dia especial, eu garanto que eu te sustento, porque é isso que ele está dizendo, eu te sustentarei com a herança de Jacó, com aquilo que eu prometi para Jacó. Deus nos garante todas as coisas se nós descansarmos no sábado. É uma bênção. Ele é que promete, Ele escolheu. Mais do que uma data, Ele é uma atmosfera. Se nós quebrarmos a atmosfera do sábado, o sábado não existe. E para que essa atmosfera seja uma atmosfera sabática, então a nossa comida é uma comida diferente, a música do sábado é uma música diferente, a televisão do sábado ou não é, ou é uma TV diferente. Eu até acho que o não é melhor do que qualquer TV, porque às vezes, mesmo você ligando num programa religioso, você não está cortando o hábito de ter TV ligado sempre.
Infelizmente, muitas pessoas não conseguem comer sem televisão. É uma das piores coisas. A hora de comer é comer, a hora de TV é TV. E tem gente que não consegue se alimentar se a televisão não está ligada, como se a televisão alimentasse a gente. Então, talvez seja bom descansar a TV no sábado, ela vai agradecer, vai durar mais. Também viagens, esse não é um dia para realizarmos viagens de férias, de negócios, não é também um dia para restaurantes. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o sábado é um dia para eu descansar, então eu não vou nem cozinhar, eu vou direto para o restaurante. Lembre-se que nem tu, nem teu servo. Quando você está mandando alguém fazer para você, ele é teu servo. Mas se eu pagar uma semana antes, ele não está falando de pagar, ele está falando de trabalhar. Nem tu, nem o teu servo. Também não é um dia de compras, é um dia para estarmos livres das negociações, daquilo que envolve todos os outros dias da semana. Um dia de liberdade da escravidão do mundo, que gira em torno do dinheiro. Mas também é um dia de serviço. Um dia de serviço a Deus, a nós mesmos, aos outros e também de serviço ao meio ambiente. Rapidamente, serviço a Deus, porque Deus disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Como é que você torna o sábado santo? Dedicando a Deus, porque Ele é santo. É necessário que Deus esteja no sábado, porque se Deus não estiver no sábado, Ele não será santo. Também é um dia para nós, para a nossa vida. E eu vou passar quatro lembretes importantes em termos de serviço a nós mesmos. Descanse no sábado, como se o seu trabalho estivesse realizado. Se o teu trabalho ainda ficou por fazer, você descanse como se ele já estivesse concluído, totalmente concluído. Esse é um descanso do sábado. Começou o sábado, não existe mais preocupação nem com o trabalho, nem com a ideia do trabalho. Segundo lugar, descanse, tome tempo no sábado, para deleitar-se na grandeza da criação de Deus. Veja que o sábado está ligado com a criação. É um tempo para nós nos deleitarmos naquilo que o Criador fez. Terceiro lugar, tome tempo no sábado para meditar sobre realidades espirituais. É bom tomar tempo no sábado para pensarmos nas coisas que são eternas, nas que são reais, naquilo que durará por toda a eternidade e afetará a nossa vida. O sábado é um dia especial para meditarmos sobre a espiritualidade, sobre coisas espirituais. Também tome tempo no sábado para dedicar-se a atividades recreativas apropriadas. Lembrando que a palavra recreação quer dizer criar novamente, recarregar, fazer tudo de novo, diferente de diversão. Diversão não necessariamente é recreação. O foco tem que estar em Deus, não no nosso prazer. Também o sábado nos propicia serviço aos outros. O sábado deve ser compartilhado com outras pessoas, com membros da família, com pessoas necessitadas, com pessoas próximas, os filhos, o cônjuge. O sábado é para ser compartilhado. Também é um dia para se fazer o bem, um dia para salvar, um dia para libertar da servidão, um dia de misericórdia, não um dia de religiosidade. Se você tem dúvida a respeito disso, leia a respeito do que Jesus falou sobre o sábado e o que Jesus fez aos sábados. Também o sábado é um dia para servir ao meio ambiente, ao nosso planeta. Nós, quando guardamos o sábado, nós celebramos a criação, celebramos a redenção e a restauração final deste mundo. Quando nós guardamos o sábado, nós nos lembramos que nós somos mordomos, nós somos cuidadores e não predadores do planeta. Precisamos mais de cuidadores e menos de predadores, porque de predadores o mundo já está repleto. Bom, o tema de hoje, encerrando esse ciclo de 7, é o sábado no centro dos eventos finais. O livro de Apocalipse, não só Apocalipse, mas o livro de Mateus, no capítulo 24, o livro de Tessalonicenses, vários outros livros trazem várias passagens a respeito de profecias, isso falando do Novo Testamento, sem esquecer de Daniel, Ezequiel e companhia, falando de vários acontecimentos que estão previstos para o fim.
Perseguição, haverá uma grande perseguição, a sacudidura, o juízo que Deus fará com os vivos, o derramamento do Espírito Santo através da chuva serôdia, o alto clamor, a grande conversão, milhares de pessoas se converterão rapidamente, o fechamento da porta da graça, quando não mais será permitido salvar alguém, ninguém mais será salvo, aqueles que estão salvos, os que estão perdidos, as 7 trombetas, a angústia de Jacó, as 7 pragas do capítulo 16, de Apocalipse, personificação de Satanás na figura de Jesus Cristo, um decreto de morte, uma ressurreição especial, que está lá em Daniel, o dia que Deus vai anunciar a volta, a sua volta, ele diz, eu vou anunciar o dia e a hora da volta, o Armagedon, que é um grande conflito final, a volta de Jesus, a ressurreição geral, são eventos que estão no fim, são eventos que estão adiante de nós, coisas que ainda não aconteceram, mas todos esses eventos, eles dependem de algumas coisas. Qual é o fator que vai desencadear os eventos que estão previstos para o fim? O que vai dar o start, o que vai ligar, o que vai despertar todo esta série de eventos que estão previstos e que vão acontecer. Quando nós vamos para a Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, nós encontramos um quadro de 2 poderes, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. São 2 poderes presentes no desenlace final do livro de Apocalipse. Nós não vamos falar hoje sobre quem são, mas não vamos chegar à conclusão de como sabemos quem são. Mas nós podemos dizer com segurança que a besta que sobe do mar, o poder que surgiu, que deveria surgir na Europa, que deveria surgir numa porção bem povoada, depois de uma divisão de reinos, e tudo isso está em Daniel, o estudo de Daniel prova facilmente, esse poder é o Vaticano, é a Igreja Católica. Por outro lado, a besta que sobe da terra, o poder que vem de uma terra que era nua, sem habitantes na época quando foi feita a profecia, é o poder dos Estados Unidos da América do Norte. Esses 2 poderes, eles têm um papel especial no final, no desenlace dos últimos acontecimentos. E eu convido vocês para ler Apocalipse capítulo 13, os versos 16 e 17, que fala a respeito de um decreto, o último livro da Bíblia, no capítulo 13, alguém poderia ler? Apocalipse capítulo 13, os versos 16 e 17. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui diz que o poder, um desses poderes, ele vai baixar um decreto, fazendo com que todos sejam limitados de comprar ou vender, de fazer qualquer negociação, a menos que tenha um acesso, o acesso especial. E esse acesso aqui chama marca ou o nome da besta, e isso será colocado na sua mão ou na sua testa. Esse decreto é um decreto de exceção, é um decreto de intervenção política, em primeiro lugar, desencadeando vários eventos que são os eventos finais. Primeiro, tem que ser um decreto de abrangência mundial. Todos os países têm que estar sob esse decreto. Em segundo lugar, ele terá que ser imposto pelo poder civil e envolverá o controle financeiro, porque diz não pode nem comprar nem vender. O controle da moeda, o controle da circulação do dinheiro está inserido nesse decreto.
Envolverá também o poder religioso, pois ele obriga a adoração da primeira besta. A segunda besta, o segundo poder, baixa um decreto dizendo que a primeira besta deve ser adorada. E a marca da besta somente poderá existir quando houver uma imposição através de uma adoração espúria. Jesus falou sobre o tempo, esse tempo. São Mateus capítulo 24, ele fala sobre sinais. E a pergunta dos discípulos era: o que vai acontecer no fim dos tempos? Quais são os sinais do fim do mundo? E Jesus aponta para um dos sinais, capítulo 24, versos 15 até o 20. Quem pode ler? São Mateus, capítulo 24. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, nem no sábado. A advertência de Jesus era a respeito de uma profecia de destruição do templo, do cerco de Jerusalém. A profecia, ela se cumpriu no ano 70 da nossa era. Os cristãos foram advertidos e escaparam da morte porque obedeceram a Jesus. Qual era a orientação? Quando vocês observarem que está sendo cercada a cidade, fuja. Essa era a advertência. Não voltem nem para buscar os seus pertences, simplesmente fujam. O livro Grande Conflito diz que a profecia que Jesus proferiu, ela era dupla no seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Esses terrores do último tempo, eles exigem alguns elementos de poder, de controle, para que ele aconteça. Nós vivemos num tempo onde a tecnologia é tão comum para nós que parece que sempre existiu, mas não existiu no passado. Há necessidade de um sistema eficiente de controle e de localização de pessoas e de dinheiro. Porque se ninguém vai poder comprar ou vender, elas serão perseguidas, há necessidade de controle disso. Nós sabemos que hoje existe esse sistema. Basta ver todo o desenrolar da Operação Lava Jato e de outras, aonde você fica sabendo quem pagou, o que pagou, quando sacou, como foi, sem mencionar as inúmeras câmeras que estão em todas as cidades, em todos os lugares. Nós somos controlados o tempo todo. Se você não é visto por uma câmera que está na rua, uma câmera pública, você pode ser visto pela câmera que está num comércio ou numa casa, e todos os dias nós vemos as barbaridades ao vivo hoje, porque todos nós participamos de um grande reality show, que esse verdadeiramente é real, né? A respeito disso, cabe uma nota de que existe um sistema hoje capaz de controlar as pessoas. Existe um sistema hoje capaz de deixar você sem dinheiro da noite para o dia, num instante. O teu crédito ser cortado imediatamente e saber exatamente onde você está. Se você tem um telefone celular, é fácil de localizar você mesmo sem usar o celular. Porque o teu telefone está dizendo o tempo todo onde você está. O tempo todo. Tanto que quando roubam um carro que tem um celular, logo o ladrão é preso, porque o celular vai denunciar aonde que está o carro. Junto com tudo isso, aparece a questão da marca da besta. A marca da besta, algumas pessoas dizem assim: se tem falado sobre um chip que vai ser implantado na mão, ou vai ser implantado na testa. Esse chip já está em estudo, em alguns lugares já foi implantado. Gente, pode ser que implantem chips à vontade. A única vantagem desse chip, do chip é que você não vai precisar carregar o cartão
nem a caneta, nem nada, porque ali você vai poder identificar quem é a pessoa. Só isso. Mas o chip não é a marca da besta. As pessoas que estão pensando que o chip, que essa tecnologia é a marca da besta, algumas pessoas chegam a dizer que o código de barras, se você observar e se você somar, não sei o que, dá o número 666, não tem nada a ver. Não é isso. É muito mais do que isso. E como saber o que é verdade? Só tem um jeito. Vá para a Bíblia. É a Bíblia que fala sobre o sinal, é a Bíblia que tem que identificar qual é o sinal. E nós vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 14, os versos 9 e 12. Apocalipse capítulo 14. Quando os discípulos perguntaram para Jesus quais são os sinais do fim do mundo, a primeira coisa que Jesus disse: cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Capítulo 14, versos 8 e depois o verso 12. Quem pode ler? 8 ou 9? 9. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a vista e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Ele fala especificamente sobre receber o sinal na testa ou na mão. O verso 12 diz o quê? 12. Sim. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui João coloca o recebimento do sinal da besta. Em contrapartida, ele diz: aqui estão então os que guardam os mandamentos de Deus. Mais do que um sinal exterior, a Bíblia fala que existe um sinal que é um selo de Deus. E esse selo de Deus, ele se choca com o sinal, com o selo da besta. Nós vamos ler esse texto de Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, os versos 11 e depois o verso 20. Ezequiel 20, 11 e 20. Ali fala a respeito de um selo, de um sinal. Ezequiel 20. Nós vamos ler, na verdade, o 11, o 12 e depois o 20. Alguém pode ler o 11 e o 12? Dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado, segundo esse texto, está dentro dos estatutos de Deus e eles são um sinal. Eles são um sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado é um dia de sinal. Deus coloca o sábado como um selo, como um sinal de pacto entre o homem e Deus. Ele escolheu o sábado. E ele diz: esse dia, quando santificado, é um selo entre nós. Nós sabemos pelo livro de Êxodo, no capítulo 20, que Deus fez algumas coisas no sábado. Alguém pode ler Êxodo capítulo 20, no verso 11? 20, 11. Bem no começo da Bíblia, o segundo livro, Êxodo capítulo 20, o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isto o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Aqui mostra que Deus descansou no 7º dia. Também diz que Deus abençoou o 7º dia. E também diz que Ele santificou o 7º dia. O dia do sábado, ele é um dia de descanso, é um dia abençoado, um dia santificado. Mas, quando você lê
o motivo por que existe o sábado, ele não está ligado ao judaísmo. Marcos capítulo 2, verso 27. Ele não está ligado a um povo específico, porque o sábado foi dado muito antes de existir qualquer judeu na terra. Na verdade, não existia nenhum judeu, e Deus já deu o sábado. Capítulo 2 de Marcos, e o verso 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem. O motivo da existência do sábado é o homem, e não o contrário. Então, como o sábado foi feito para o homem, Jesus conclui no verso 28, dizendo que o Filho do homem, até do sábado, é Senhor. O que significa ser Senhor do sábado? É dono, proprietário, criador. Jesus está dizendo assim: eu dei, eu sou dono, eu estou dando o sábado. O sábado é um presente de Deus ao homem, dizendo: neste dia você vai descansar, porque é um dia abençoado. Existe uma bênção para quem descansa no sábado. Existe algo especial que acontece no homem, desde que ele entre na atmosfera do sábado. E aí vale aquela observação que eu coloquei anterior. O sábado precisa acontecer no sétimo dia, porque é nesse dia que Deus descansou, abençoou e santificou. Esse dia que tem o selo de Deus. Esse dia que é o sinal de Deus. Não adianta nós usarmos todos os recursos para recebermos a bênção na quinta-feira, porque Deus diz assim: vai ser no sábado, falta 2 dias, 3 dias. É nesse dia que Deus escolheu. Não é uma questão de escolha do homem, é uma escolha do próprio Deus. E ele diz assim: e ele foi feito por causa do homem, para o homem, com a intenção de abençoar o homem. É por isso que o sábado existe. Também descansou, abençoou e santificou. Sabe o que é santificar? Santificar é separar. Santificar é colocar de lado. É torná-lo com um propósito especial. Vocês conhecem essa história sobre o maná? Essa é uma foto de maná. E nós vamos primeiro para o texto bíblico de Êxodo. Vamos para Êxodo capítulo 16, para a gente entender um pouquinho a respeito do maná. Êxodo capítulo 16. E o verso 4. Alguém pode ler o verso 4 do capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda na minha lei ou não. Deus disse: todos os dias eu vou dar o maná, e o povo vai ter que sair e colher o maná. Para quê? Para quê? Para se alimentar. Mas ele diz mais alguma coisa: se me obedecem, para que eu o prove. Deus estava provando o povo. Só que Deus disse: eu vou fazer o seguinte, versos 21 até o 26. 21 até o 26. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, e vindo o calor, se derretia. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 homens para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Ele lhes disse: isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobrar, pão revelado, para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Deus, durante 40 anos,
fez um teste, provou o povo. O interessante, ele disse assim, todos os dias vai colher, vai cair, todos os dias você tem que acordar tarde, cedo. Sabe aquele ditado que Deus ajuda quem cedo madruga? Nesse caso é assim, só come quem cedo madruga, né? Deus disse, você vai acordar cedo e você vai colher. Aqueles que acordavam tarde, o que acontecia? Já tinha derretido. Todos os dias, exceto no sábado. E se você guardasse um pouquinho, o capítulo 16 fala sobre isso. Se você guardasse um pouquinho para de noite, talvez depois do Jornal Nacional, sabe o que aconteceria? Estaria bichado, fedendo. Você tinha que fazer aquilo para comer e durava para aquele dia. Quisesse guardar para outro dia, não funcionava. Era um milagre que todos os dias caía. Era um milagre que todos os dias derretia. Mas o milagre, ele era reforçado na sexta-feira. Porque Deus disse assim, na sexta-feira, sabe o que vocês fazem? Vão lá e colham o dobro. O dobro. Vocês vão colher o dobro e vão preparar para o dia seguinte, porque no sábado não vai ter. E as pessoas foram lá e colheram e disse que o que aconteceu? Não bichou, não estragou. O milagre de durar por mais um dia. E Deus disse, através de Moisés, disse, agora pode comer. Pode comer, porque hoje é sábado e não adianta nem sair no campo. O verso 27 diz assim, ao sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, mas não o acharam. Sabe, sempre tem gente que é teimosa. Não é? Sempre tem gente. Deus disse, amanhã não vai ter. E as pessoas foram lá e, será que não vai ter mesmo? Vamos ver. As pessoas, nós seres humanos, nós teimamos muito. Deus diz, faça assim, ande nesse caminho e você vai bem. Você vai ser abençoado. A gente diz assim, eu vou pelo outro para ver se Deus me abençoa. 40 anos são mais de 2.000 sábados consecutivos. Por mais de 2.000 sábados, o milagre aconteceu exatamente como Deus tinha previsto. Sexta-feira, colhia em dobro e não estragava. Eu disse que essa era uma foto do maná. Eu citei um desses dias sobre um milagre do maná que aconteceu novamente na África. E numa época de guerra, numa época onde não havia comida, não havia nada, o maná caía num determinado lugar e eles preparavam o maná. E se você procurar na internet você vai ver isso. E depois de um tempo o maná passou a cair somente na quarta-feira, nos fundos de uma igreja adventista. E isso durou por bastante tempo. E o tio da Silvia foi até lá e entrevistou as pessoas envolvidas no milagre. E continuava caindo ainda. Deus diz assim, eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Deus nos sustenta, Deus nos guarda, Deus, Ele é fiel. Êxodo capítulo 20, nós lemos o verso 11, mas nós vamos ler também os versos 8, 9, 10 e daí o verso 11. Êxodo capítulo 20, de 8 até o 11. Alguém pode ler? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse mandamento, ele diz em primeiro lugar, lembra-te. Ele foi dado 1500 anos antes de Cristo.
E ele começa com lembra-te, porque o sábado não foi implantado ali. O sábado tinha sido implantado há 4.000 anos antes. Mas o povo havia esquecido a respeito do sábado. Então, o Senhor está instruindo sobre o sábado, instruiu no deserto, e quando ele coloca em tábuas de pedra, ele então estabelece na lei exatamente a guarda do sábado escrita pela primeira vez. Pela primeira vez escrita, mas ela não era pela primeira vez conhecida. No quarto mandamento, nós dizemos que existe o selo de Deus. Vocês já viram selos? Aqueles selos reais? Os selos, eles representam a autoridade. E, normalmente, um selo contém esses 3 elementos. O nome do dono do selo, o título e a jurisdição do seu domínio. No sábado, no mandamento do sábado, nós encontramos exatamente isso que um selo normal tem. No quarto mandamento diz o nome de quem é o autor da lei. Só no quarto mandamento tem isso. Ele diz o Senhor teu Deus. Esse é o autor da lei. Também diz que o título dele é Criador, porque ele fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, tudo que foi feito. E também diz qual é a extensão do seu território, que é o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No quarto mandamento você encontra Deus se identificando como autor. Acontece que esta lei, que foi dada por Deus, ela estava profetizada que seria mudada. Existem alguns textos, e são esses textos que nós vamos ler em sequência. Eu gostaria que um achasse 2 Tessalonicenses capítulo 2, outro achasse Daniel capítulo 7 e uma terceira pessoa, Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ler esses 3 textos que falam sobre a mudança da lei de Deus, que já estava profetizada antes de acontecer. O primeiro texto é 2 Tessalonicenses capítulo 2, os versos 3 e 4. Alguém pode ler? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que se manifeste o homem de pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, e só que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Alguém se colocaria como Deus aqui na terra, sentando no trono como se fosse o próprio Deus, querendo parecer Deus e se opondo às coisas de Deus. Daniel capítulo 7, verso 24 e 25. Quem lê? Quando os 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Ali fala de uma profecia sobre o surgimento de um poder que surge no meio dos chifres. Daniel capítulo 7 é um capítulo bastante alegórico, mas você consegue identificar a divisão europeia e identificar quais são os reinos que surgiram na sequência. Um dos reinos derrubou 3 reinos e surgiu. E por último, Apocalipse capítulo 13, verso 5. Esse reino que surgiu no meio da Europa, destruiu os vândalos, os ostrogodos, os érulos, e se colocou na Itália. É o poder que surge na própria Itália. Capítulo 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogantes e blasfêmias e autoridades para agir 42 meses. Esse poder teria um prazo de supremacia de 42 meses. Estudando a profecia, cada dia valendo um ano, dá um período de 1260 anos, que é justamente o período de 538 até 1798, cobrindo toda a Idade Média, onde pessoas foram mortas e em nome de Deus se fez muitas atrocidades. Esse período de 538 a 1798 marca a ascensão do poder papal e a queda do poder papal em 1798, quando o imperador Napoleão não aceitou ser coroado pelo Papa, se autocoroou, prendeu o Papa, tirou as terras do Vaticano, tirou o poder do Vaticano, e a Bíblia diz que houve uma ferida mortal sobre esse poder.
Apocalipse capítulo 13 fala a respeito disso. Então, neste contexto, um poder terrestre tentaria mudar a lei de Deus. Trabalharia por mudar a lei de Deus. E nós sabemos como é que a lei foi mexida, como ela foi alterada, e a questão passa a ser então uma adoração imposta ou uma adoração de fidelidade. Esse texto do grande conflito diz que no desfecho dessa controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e os que adoram e recebem o sinal da besta. Se bem que a igreja e o Estado reúnam o seu poder a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta, o povo de Deus, no entanto, não o receberá. O povo de Deus, aqueles que estão com Deus, aqueles que são fiéis a Deus, não receberão o quê? O sinal da besta. É um sinal de fidelidade. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores da morte. A pergunta é, existem pessoas que sinceramente observam o domingo como se fosse o sábado bíblico, sem conhecer que o sábado é o sábado e que o domingo não tem base bíblica. Não tem? Muita gente. A maior parte da cristandade observa o domingo no lugar do sábado. Como é que Deus encara isso? Esse texto diz: mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, em assim fazendo, estavam guardando o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Deus aceita. Então, por que nós estamos falando todo sobre o sábado? Por que nós estamos falando sobre tudo isso? Por que o sábado está no centro de eventos finais e ele desencadeia uma série de eventos? Por quê? Por que a Bíblia fala sobre o número da besta? Por que ela fala que o número é o número de um homem e é 666? Por que diz que vai impor um decreto proibindo as pessoas de comprar e vender? Se as pessoas que guardam o domingo ou que aceitam o domingo como sendo o dia de descanso, o fazem na inocência e Deus aceita, por quê? Então, esse tema é importante. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, então honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Quando a observância do domingo for imposta por lei e as pessoas forem esclarecidas sobre o sábado. Desculpa. E somente depois que essa situação esteja assim plenamente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Jesus advertiu para que ninguém fosse enganado. Para não ser enganado, precisamos ser instruídos. Ele deu instruções claras a respeito disso. Disse que isso ia acontecer. Ele disse que a lei de Deus seria alterada, que pessoas se colocariam no lugar de Deus, querendo parecer Deus e determinando leis que não têm nada a ver com Deus. E que Deus ia acusar essas pessoas por serem negligentes.
Então, qual é a verdade? Qual é a vontade, ou melhor, qual é a vantagem de conhecer a verdade a respeito do sábado? Justamente porque Deus diz que ninguém vos engane. A Bíblia é muito clara a respeito do sábado e do sábado falso. A Bíblia é muito clara a respeito dos acontecimentos futuros, quando a cristandade será enganada, será forçada por uma série de conjunturas a agir contrário ao que Deus quer. Quando esta lei for imposta, quando se exigir de você algo que não está na palavra de Deus, e você aceitar por comodidade, então Deus vai dizer, você está aceitando o sinal da besta contrário à minha vontade, ao meu sinal. Por que é importante conhecer? Nós temos como título dessa série Verdade Mais que Presente. Essa é uma verdade que precisa estar presente na vida de todos nós. Nós precisamos esclarecer isso. Nós precisamos falar a respeito disso. Apocalipse capítulo 14, vai na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14, já no finzinho de tudo que acontece. Verso 6, verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povo. Para um pouquinho. Diz que havia um anjo. Depois de Apocalipse 13, que fala sobre o sinal da besta, aparece um anjo proclamando o evangelho eterno para quem? Para todos que habitam na terra, para toda a nação, para toda a tribo, para todo o povo. Verso 7, pode ler? Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que faz os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Esse anjo que aparece depois de Apocalipse 13, ele diz então, eu vou proclamar, tem que ser proclamado o evangelho eterno e tem que dizer em grande voz para todo mundo ouvir, que é para temer a Deus, honrar a Deus, dar glória a Deus, porque é a hora do seu juízo, e adorar quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. E aonde você encontra isso? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? No quarto mandamento. O quarto mandamento diz que Deus manda você guardar o sábado porque Ele fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas em 6 dias e no 7º descansou, e nos reporta para a criação, o Criador. A mensagem de Apocalipse 14 contrapõe-se ao decreto do capítulo 13, nos leva para Êxodo capítulo 20 e nos leva para a criação. Essa mensagem é atual, porque na época que um decreto de exceção for proclamado, Deus precisa que um povo, na figura de um anjo proclamando com forte voz, anuncie para toda a nação, para toda a tribo, para toda a língua e para todo o povo, todos os povos, que Deus é o Criador. E isso remete para a criação e para o descanso do sábado. O sábado está inserido nos eventos finais. Interessante que Jesus falou que o cerco de Jerusalém era um sinal de fuga para os cristãos judeus. Também o decreto dominical imposto pelos Estados Unidos vai ser um sinal de fuga para todos os cristãos. Como o cerco de Jerusalém, o anúncio do cerco, os movimentos do cerco fizeram com que as pessoas ficassem atentas para a época, o decreto dominical será o assunto, ou será o alarme, será o sinal de alerta para o povo de Deus, porque será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para deixar as menores cidades, buscando lares retirados, em lugares isolados e entre as montanhas. Nós estamos vivendo o tempo do fim.
Só que nem todos perecerão. Apocalipse, capítulo 15, os versos 2 e 3. 15, versos 2 e 3. E vi como que o mar visível misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, e a imagem, o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar e vidro. Tinham as armas de Deus e cantavam o cântico de louvor, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, tão poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei do céu. Aqui diz que no mar de vidro, ele viu quem? Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. E eles estavam como? Em pé. Cantando. E com harpas. E vocês cantaram hoje sobre harpas, né? Este povo são os vencedores. Deus tem vencedores. Vencedores que são fiéis. Aqui estão os que venceram a besta, o seu nome, o seu número, as suas ameaças. Vale a pena ser fiel a Deus. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. É hora de proclamarmos, é hora de estudarmos, é hora de nos prepararmos para o que vem a seguir. E o que vem a seguir, Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse 18, o verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participando dos seus pecados e para que não corras nas suas pragas. Ele diz, vai chegar uma hora que um anjo vai proclamar: sai dela, povo meu. Sabe o que isso significa? O povo de Deus está presente em todas as igrejas. O povo de Deus está espalhado em todas as igrejas. Chegará uma hora que Deus vai dizer: está na hora de você sair desta igreja. Está na hora de você sair do erro. Está na hora de você não ficar mais ali, porque os que ficarem ali serão objeto da ira de Deus. Por quê? Porque optarão por seguir leis dos homens ao invés das leis de Deus. Eu dou graças a Deus, porque nós podemos conhecer a vontade de Deus, estarmos firmados na verdade. Nós temos a Bíblia, cantamos que a Bíblia é a nossa inspiração. A Bíblia tem que ser a nossa regra de fé. Estude a Bíblia, procure na Bíblia. A verdade, ela está revelada. Deus não vai cobrar uma coisa que Ele não revelou. Mas Ele não vai deixar que o inocente, ou melhor, não vai deixar que um negligente passe por inocente. A Bíblia foi dada e o conselho de Jesus é: examinem as Escrituras. Não é para ser simplesmente lida, é para ser examinada. Foi isso que nós fizemos durante estes 7 estudos a respeito da verdade mais que presente sobre o sábado. Nesse endereço do Facebook, facebook.com/verdade mais que presente, estão todos os 6 temas que nós já estudamos, os vídeos desses temas, e terá também o sétimo vídeo estará ali. Que Deus os abençoe. Nós vamos ter uma mensagem musical especial encerrando esse